Ana, está contigo. Muito bem-vinda. Obrigada, Ariana. Bom, boa noite. Queria agradecer o convite, né, da oficina Francisco Brenan para poder participar dessa masterclass. Eu fui, quando me fizeram o convite, me pediram um pouco para falar um pouco do trabalho, né, da questão dos sonhos, dessa relação com outros mundos, outras formas de habitar o mundo. E como a live é aberta, então eu vou partir do pressuposto que tem pessoas aqui que não conhecem o trabalho, a minha pesquisa, e vou falar um pouco sobre isso. Eu sou antropóloga, né? Trabalho com os Yanomami desde 2008. Trabalhei em projetos de educação escolar indígena, né? Na formação de professores indígenas, no magistério e arapiário. E depois continuei trabalhando com os Yanomami em outros contextos e voltei em 2014 para a universidade para fazer meu doutorado, que era sobre o tema dos sonhos. E durante o tempo que eu trabalhei com os Yanomami, né, eu era uma assessora pedagógica junto com as minhas outras colegas, e a gente tinha períodos que a gente trabalhava, fazia o curso de formação, então a gente acompanhava as escolas nas comunidades Yanomami, nas escolas, e fazia o curso de formação de professores, que às vezes eram nas comunidades e às vezes eram na cidade de Boa Vista. E durante esse tempo, eu fui vendo que o tema dos sonhos, eu sonhava muito, né? E sempre tinha uma explicação para os meus sonhos na floresta. Então, eu volto para fazer o doutorado em antropologia, em 2014, pensando em estudar, me debruçar mais sobre o tema dos sonhos. Mas o que eu havia lido até então, né, sobre os Yanomami, não tinha muita referência a sonhos. É só a partir da Queda do Céu, o livro, né, que é essa autobiografia do Davi Copenaua, junto com Bruce Albert, que o tema dos sonhos aparece o tempo todo. Então, eu me sinto encorajada a seguir adiante e fazer minha pesquisa de doutorado. E aí eu vou para a comunidade do Biaú, que ficava na região do Tototobi, não fica mais, porque eles mudaram de lugar, mudaram de nome. Hoje eles se chamam Kauani Tere, povo do Kauani. E fico uma temporada lá fazendo o que na antropologia a gente chama de trabalho de campo, né? Que a gente vai e fica, passa um tempo, aprende a língua e se debruça, né? Sobre o que se pretende pesquisar. Então eu vou lá e pesquiso sonhos e fico 11 meses na mesma comunidade. E aí vão surgindo várias questões, né? Várias questões que, na verdade, de alguma forma, o Davi Copenau ele já aponta na própria Queda do Céu. Uma que é o sonho que aparece, né? O Davi fala várias vezes no livro, que os brancos, né? Os Nababa, e os brancos são considerados aqui os que não são Yanomami, né? Então são os não indígenas. Eles têm a escola, e em contrapartida os Yanomami têm o sonho. E ao mesmo tempo que os brancos, né, os Nababa têm a escola, eles não sabem sonhar. O que também significa dizer que eles só sonham consigo mesmo, só sonham com as suas coisas, com as suas mercadorias, com o seu mundo. Em contrapartida, e é por isso também que eles não conseguem ver a floresta. Os Yanomami, né, os Chapiritaba, né, são os xamãs, são os sonhadores por enfim, excelência. São considerados os que sonham, os que vão mais longe, os que sonham mais. Mas todas as pessoas sonham, né? Tudo que existe sonha. E aí o xamã é esse que consegue ter mais domínio sobre o sonho, né? Ele consegue ir e voltar. E aí tem um processo que é durante esse processo do sonho, né? E aí eles relacionam sempre o sonho com a noite. O dia é como se fosse do corpo e a noite é como se fosse... a gente traduz por imagem, né? Que é a imagem vital, que é Beyutuba em Yanomami, que é uma parte que compõe a pessoa Yanomami, o corpo Yanomami, e que se desprende quando a gente dorme à noite. Então, quando você está
na floresta você dorme e o corpo ele permanece basic, né, que é o invólucro corporal, permanece na rede e a imagem sai e vai viver as coisas no tempo do sonho, no Maridaha. E nesse momento que ao mesmo tempo é um tempo, mas também é um espaço, né, se misturam essas coisas, quando você pode ter acesso a vários lugares e a vários seres, né, desde parentes que já morreram, até seres mitológicos, seres que você não encontraria na vigília. E aí, através do sonho, é quando você também tem a possibilidade de conhecer outros mundos, outros lugares. Então, é também uma forma de conhecer por excelência, né? Então, às vezes eles me diziam, quando eu perguntava se eles sabiam de algo, eles faziam questão de afirmar, né, o xamã, sobretudo, que conheciam algo ou tinham ido a determinado lugar porque eles tinham feito isso em sonho. Então, a prova de que, de fato, eles tiveram lá, né, porque a imagem, o tubo foi e voltou. Então, tinha um xamã, que era o Luigi, que ele me falava, né, quando eu falei que eu era de São Paulo, e aí teve um certo momento que ele falou, eu já fui para São Paulo. E ele, no máximo que ele foi Boa Vista, que era quando ele saía, né, para algum problema de saúde e tal. Tinha que fazer remoção. E aí eu falei, nossa, você foi? Ele falou, fui. Eu fui em sonho, minha imagem que foi para lá, né, o Beituba. Então, essa é uma prova incontestável de que, de fato, você foi no lugar. E aí isso tem a ver com uma forma de conhecer o mundo, né? De que, tipo, através do sonho, você expande e essa diferença, que é a diferença, talvez, uma diferença fundamental entre os Nababa e os Yanomami, é de que o sonho é esse lugar, né? Essa escola, essa capacidade de você conhecer. Mas não conhecer a si mesmo, né? Porque aí o centro do sonho não é o ego, né? Não está sentado na pessoa, mas no que está fora, no que está além, no outro, no mundo, em como você estabelece essas relações dentro desse contexto. Então, essa percepção de que o que existe nesse patamar e nos outros, porque no mundo Yanomami, né, ele é composto por vários patamares, e você pode transitar por eles, né? Quer dizer, os xamãs fazem isso com mais propriedade, mas as pessoas também elas podem oscilar nisso, dependendo do estado que elas estão. Porque, por exemplo, quando elas estão doentes, ou quando elas estão no estado de vulnerabilidade, de delírio, elas dizem que elas já foram para o Hutumose, ou chegaram perto. O Hutumose é o primeiro patamar celeste, Yanomami, para onde vão os mortos, quando eles morrem, né? Eles morrem, mas não morrem, porque a imagem, elas se transformam em espectro, e esse espectro, ele vai para esse patamar. E aí eles falam, Bore, Amaki, Temishoa, que é Bore, né, que seria essa forma espectral, eles são Bore, eles são, né, espectros, Maki é Temishoa, né, Maki, porém, eles continuam vivos. Por quê? Porque nesse primeiro patamar eles vão viver numa maloca grande, que em geral está em cima da onde eles viviam, né, quando eles morreram. Eles vão encontrar as pessoas, os parentes que já foram. Então, e isso acontece através do sonho. E aí isso leva a outro aspecto, que é sonhar justamente com os mortos, né? Que são sonhos que causam mais comoção, né? Eu acho que não só entre os Yanomami, mas a morte, falar sobre o morto é um tabu muito grande. Então, quando uma pessoa em Yanomami morre, você para de pronunciar o nome da pessoa, as coisas do morto precisam ser destruídas, qualquer traço do morto, tanto para que possa, né, isso é realizado dentro de um ritual funerário que acontece, né, na festa, no Rearro, que é essa festa intercomunitária, em que, né, você faz os ritos funerários, e aí você junta as comunidades, as pessoas que tinham relação com aquele morto, e aí, através de uma série, né, de um processo, assim, você vai chorar as cinzas, né, do morto. E aí, ou você vai enterrar, que normalmente são as festas finais, porque isso é feito durante várias festas, ou você vai, no final de uma festa, destruir os pertences do morto. Quer dizer,
Você não pode ter nenhum resquício do que era do morto, para que também você tem que realizar todo o ritual para que esse morto também possa ir definitivamente para o Huthumose, mas também porque você precisa obliterar qualquer traço de existência daquele morto, não só para que ele vá, mas também para que os vivos continuem vivos, né? Para que você também possa esquecer. Então, o momento da festa tem o choro fúnebre, que é quando você chora coletivamente, e aí é o momento que você vai chorar o morto e vai lembrar como ele era generoso, como ele foi bom e tal. Acontece que no sonho, né, quando, por exemplo, numa morte recente, então os parentes daquele morto costumam ter sonhos com ele. E aí, durante o sonho, a pessoa não se dá conta que está conversando com o morto, e o morto sempre tenta persuadir o parente vivo de ir junto com ele para o Huthumose, porque o Huthumose é um lugar de fartura, de felicidade, de abundância. Então, e no fundo, os mortos, nesse sentido, têm sempre razão, né? Porque os mortos já foram vivos, então eles sabem como é ser vivo e como os vivos sofrem nesse patamar. E aí eles tentam carregar. O que acontece é que a pessoa acorda e aí ela, né? Ao acordar, ela se deu conta que era um sonho e ela acorda num estado de nostalgia, de tristeza, e porque ela percebe que a pessoa não estava mais ali, né? Era um sonho. E aí esse estado precisa ser combatido, de tristeza, de melancolia, né? Ficar sonhando com um parente morto também é um sinal de que você está ficando suscetível a esse morto, suscetível a passar para o lado deles. Então, tem uma série de procedimentos que eles usam um pouco para impedir essa ida, né, para o mundo dos mortos, ao mesmo tempo que, no certo sentido, o sonho ele acaba sendo a possibilidade que as pessoas têm de reencontrar esses parentes, né? Num lugar onde o morto, né, falar sobre o morto, ou sobre tudo que é relacionado à morte, não pode ser falado, o sonho é como se fosse, num certo sentido, um momento em que você poderia fazer isso. Só que é isso não pode ser mantido durante muito tempo, porque senão você acaba passando para o lado dos mortos, ou seja, morrendo, né? Isso acontece na morte de algum parente, mas também quando, por exemplo, eles estão num estado de vulnerabilidade, estão doentes, na CASAI. A CASAI é a Casa de Saúde Indígena, que é uma casa de apoio para onde os indígenas vão quando tem que sair de suas comunidades, né? Quando o atendimento na comunidade que é primário, não dá conta, então você faz o processo de remoção para a cidade, eles ficam nessa casa. E aí é uma consternação também, porque o sonho ele tem a ver com essa relação entre os ausentes, né? Seja alguém que morreu ou alguém que não está temporariamente. E é o caso, por exemplo, daqueles que vão para a cidade. Então, eles sempre têm muita apreensão, tanto os Yanomami que ficam na cidade, na Kasai, como os que ficam na comunidade. Porque como o sistema de comunicação agora está bem melhor, né? Porque agora tem Starlink em várias comunidades, eles, né, se comunicam. Mas até pouco tempo atrás a comunicação era via radiofonia e não são todos os lugares que tem. Então era difícil a comunicação e não se comunicar, você não sabe, né, o que aconteceu com seu parente e tal. E eles sempre tinham essa impressão que ir para a cidade também de alguma forma era uma maneira de, como já tem, né, bastante recorrente assim alguns casos que saem ou já está grave ou acontece alguma coisa de falecer na cidade, então eles têm um pouco esse temor, sabe, de um parente que morre e eles não ficam sabendo. Então, quando eles têm um sonho com um parente na cidade, eles ficam muito aflitos. E vice-versa, porque obviamente os que estão na cidade têm medo de morrer aqui longe dos parentes, né? Então, o sonho ele também é essa forma de comunicação, né? A gente falou do sonho como uma forma de aprendizado, de você ter contato com outros mundos, outros seres, de ampliar, né? De não sonhar só consigo e com as suas coisas, que é o que nós fazemos. Tem essa relação da comunicação e tem a coisa do sentimento também, do outro, né? Da importância, que tem a ver mais com, talvez, com a teoria do cuidado, que é, em geral, quando você sonha com uma pessoa, não é porque você está pensando nela, é porque ela está pensando em você. Então, não é um desejo meu sonhar com alguém, sabe? Alguém que me deseja, e por isso eu sonho com ela. Então, você desloca um pouco o lugar
do sujeito, né? Ou do que você consideraria o que seria mais importante nesse processo de pensar o sonho, né? Porque, mais uma vez, ele não está centrado no desejo do eu, do ego, né? Mas no outro. Então, é porque o outro me deseja, é porque o outro pensa em mim, que me faz com que eu pense nele, e é por isso que eu sonho. Então, nesse sentido, é como se o sonho ele não pudesse existir em separado, né? Ele não existe como um processo individual, mas coletivo. É coletivo também porque o sonho, se ele também não é contado, ele é como se ele não existisse, né? O sonho ele precisa ser socializado para que ele possa ter a sua eficácia validada ou não, né? Então, quando eu sonho com algo que afeta, e aí eu não sonho algo que afeta, só me afeta, mas né, eu posso sonhar com algo que afeta toda a comunidade ou que afeta outras pessoas. Eu vou ao centro da casa e faço um rereamu, que são esses discursos cotidianos que servem para falar de coisas do dia a dia, né? Desde a palha do teto da casa tá velho, então é preciso buscar, né? São os homens mais velhos e as mulheres, em menor número, mas as mulheres também participam, vão ao meio e falam questões relacionadas à casa, ou preparativos para uma Obrigada, festa. Ariana. Nada. Então, posso ir, né? Quando o sonho não é dito, ele não é lembrado, então ele precisa ser socializado. Então, a fala é um atributo importante para você pensar o sonho. Então, eu vou, né, nesse Sereamu, quando eu tenho um sonho, eu vou no centro da casa e comunico para a comunidade. Às vezes é um sonho com os inimigos, ou cabo, ou é um sonho com cobra, mas eu vou lá e comunico. Em geral, eles sempre costumam contar os sonhos assim que acordam para a pessoa que está do lado, né? E aí a pessoa, né, se conversa e você pensa sobre aquele sonho e você vai tomar decisões relacionadas àquele sonho. Não significa, contudo, que os sonhos eles são irremediáveis, né? Então, eu sonhei vai acontecer. Você tem uma margem de manobra, inclusive de optar, se eu sonhei com algo, por exemplo, com cobra. Normalmente, esse tipo de sonho, as pessoas não saem de casa, porque elas têm certeza que vão encontrar uma cobra no caminho e vão ser picadas. Então, elas optam por não sair. Então, sempre tem uma maneira de você contornar, né? Você tomar decisões baseadas no sonho. E aí você tem um processo de retroalimentação, assim, que você sonha, ao mesmo tempo, aquilo que você sonha afeta a sua vida na vigília e vice-versa. O que você vive no cotidiano, né, no dia a dia, afeta os sonhos também. Então, são coisas que se retroalimentam e passam pela imagem, né? Essa imagem que é esse componente da pessoa, que de dia é como se ele ficasse latente dentro do corpo e se manifesta à noite no momento do sonho. E aí, ao amanhecer, volta para o corpo antes da pessoa acordar, a pessoa acorda e depois ela vai fazer as coisas do cotidiano, né? Vai na roça, vai pescar, vai, enfim, viver a vida. Tem um aspecto que é importante, que acontece durante os rearro, que são essas festas, né, intercomunitárias, em que você vai chorar o morto, em que você existe uma inversão, né, entre o dia e a noite, assim, porque você faz muitas coisas, né, você tem os cantos, as danças, e você faz isso no período da noite, então é praticamente um período que ninguém dorme direito durante as festas, porque você fica acordado à noite por causa dos cantos, das danças, tem muitas brincadeiras, sobretudo entre os jovens, e aí de manhã você mal desperta e já tem que fazer todo, né? A festa é o momento em que você recebe os convidados, então às vezes você recebe 50, 100 convidados, né? E aí você tem que manter aquilo durante 3, 4, uma festa pode durar uma semana ou mais, dependendo de quantos mortos, né, estão sendo chorados ali, quantas cinzas estão sendo choradas, ou da importância do morto, depende de vários fatores. Mas dura em média, pode durar de 4, 5, uma semana ou 2. E aí tem todo um ritmo diurno, né, que é a tomada do mingau, de banana, mas pode ser de pupunha também, de macaxeira, tem as pescarias coletivas, tem ainda as caças, né, as saídas para caçar dos homens.
Então, você tem toda uma vida diurna, que normalmente é o que acontece no dia a dia, só que isso é feito de uma maneira muito mais festiva, né? Porque você está ali entre as pessoas da casa e os convidados, e aí à noite tem essa vida intensa. E aí tem uma relação, porque existe, em geral, os Yanomami dizem que a noite dos vivos é o dia dos mortos, dos espíritos e dos animais. Então existe uma inversão, né? Enquanto a gente dorme, os animais acordam, os espectros estão despertos, né? O Chapiribe, que são os espíritos auxiliares dos Chapiritaba, que são os xamãs, esse é o dia deles. Então, eles despertam quando é noite, quando nós estamos dormindo. Então, é como se fosse o dia das imagens, né? Do Tuba, tudo que tem uma imagem. E aí, inversamente, quando amanhece para nós, para os vivos, quando a gente desperta, é quando começa a noite dos animais e dos espectros, e eles começam a dormir. Então, existe essa inversão e ela é colocada em evidência assim, durante essas festas. Que mais? Vou seguindo aqui, né? Bom, tem esse Isso. aspecto, tá? Tem esse aspecto da saudade também, que é outra relação, né? Que eles sempre fazem. Quando eu conversava com o xamã, né? Que eu sempre conversava durante o meu trabalho, durante o tempo que eu permaneci no Biaú, que ele falava que quando o sol estava se pondo, ele apontava para o céu e falava: bom, nessa hora, nesse momento, eu vou sentir, eu vou sentir saudade de você e vou ficar triste, né? E eu achava super bonito e eu ouvi isso dele, mas também das meninas, das crianças, quer dizer. E eu perguntava, mas você só vai sentir saudade dessa hora? De dia você não sente saudade? Ele falou, não, de dia não. De dia a gente está muito ocupado fazendo as coisas, né? O dia a dia, os afazeres. À noite é que a gente começa, né? Quando o sol se põe, é quando a gente começa a pensar e esse sentimento de nostalgia vem e eu vou pensar em você. E aí, quando você sonhar com a gente do Biaú, né? Com os Yanomami do Biaú, você vai saber que a gente está pensando em você. Então, além de ser muito bonito, né, muito poético isso, também tem a ver mais uma vez com essa relação entre o eu e o outro, né? Entre aquilo que suscita o meu sentimento, que suscita o meu sonho, e que, mais uma vez, né, fundamentalmente é uma diferença grande entre nós, entre a nossa maneira de perceber o mundo, os outros seres, e por isso mesmo perceber essa correlação, né, e essa interdependência que a gente tem uns dos outros, né, uns dos outros, digo, entre Yanomami, animais, floresta, árvore, tudo isso, que tudo está interligado, porque de fato é muito mais fácil você perceber essa conexão através, né, dos sonhos, do que quando você sonha, na verdade, só consigo mesmo. E aí, mais uma vez, né, que é esse contraponto do Davi, né, que ele fala, bom, além de sonhar com você, é por isso que vocês não veem a floresta, porque como que vocês vão ver a floresta se vocês só sonham com as suas coisas, com as suas mercadorias, com o seu mundo, né? Como é que é possível enxergar o outro? Então, como é possível perceber também, que é o que eles falam bastante, os xamãs lá, que quando o céu cair, porque o céu já caiu uma vez, quando o céu cair outra vez, não vai cair só na cabeça dos Yanomami. Eles me falavam isso sempre quando trovejava, porque quando troveja e tem relâmpago, quando tem as tempestades, é quando os xamãs também, o céu tem a possibilidade do céu romper, né? E aí eles falam, bom, quando o céu, e os xamãs que seguram o céu para que ele não caia. Só que eles dizem, eles têm uma plena consciência que eles fazem isso não só para eles fazem isso inclusive para os brancos. Eles falam, quando o céu cair, não vai cair só na cabeça dos Yanomami, vai cair na cabeça dos brancos também na cidade. Bom, e eu falava para ele, bom, já está caindo, né? Mas cai na cabeça daqueles que, enfim, dos menos favorecidos, né? Não cai igual na cabeça de todo mundo, não. E aí é um pouco isso, eu acho, né? Que quando a gente fala sobre como o sonho podem configurar, podem servir de subsídios, né, para compreender outros mundos, eu acho que a gente fala sobretudo sobre essa capacidade, sabe? Sobre essa abertura para um outro.
E essa generosidade, porque também, mais uma vez, quando em relação ao tema do sonho com a fala, o que o Yanomami fala é que assim, todo mundo sonha, né? Todo mundo sonha. Os animais sonham, os cachorros sonham, né? As crianças, os adultos, as mulheres, todo mundo sonha. A diferença está entre, por exemplo, os sonhos das crianças e dos adultos, ou das crianças e dos xamãs, é porque as crianças não sabem falar dos seus sonhos. Quer dizer, você tem uma relação entre sonho e fala, mais uma vez, que é super importante, né? Então, se ao mesmo tempo sonhar é um atributo compartilhado por tudo que existe, a capacidade de falar sobre o sonho é algo que você vai desenvolver ao longo da vida. É um aprendizado também. E os xamãs, mais uma vez, são esses conhecedores por excelência, né? E isso tem a ver, em parte, com o próprio processo de xamânico, né? O próprio uso da Iacuana, que é um psicotrópico que eles usam, um psicoativo, que é retirado da casca, eles raspam a casca de uma árvore, virola lingata, e misturam, né, com algumas folhas, para potencializar o efeito, e eles inalam esse pó, isso é, né, transformado em pozinho, eles inalam através de um tubo, que eles chamam de roroma, e esse é feito o processo de iniciação xamânica, né, que aí dura vários dias e tal, passando por uma série de etapas que os xamãs, né, mais experientes conduzem o novato, e uma vez iniciado, ele vai tomar a Iacuana para poder... Iacuana é o alimento do Chapiribe, né, dos espíritos auxiliares dos xamãs, que são esses seres que são por imagem, eles só são imagem, eles não têm corpo, né, assim como os vivos, né, basic, eles só têm imagem. E aí os xamãs vão ver esses seres, vão trabalhar com eles, e eles que conseguem realizar, né, tanto os processos de cura, para curar um doente, como pensar no xamanismo de agressão, né, para atacar grupos inimigos e tal. E aí, nesse processo, os xamãs, eles, de dia, e aí eles falam, de dia a gente usa Iacuana, à noite não. Da mesma forma que só à noite se sonha, que se sonha de dia é quando você inala Iacuana, porque, no certo sentido, o transe também proporcionado pela Iacuana, ele faz com que os xamãs consigam entrar nesse universo de pura imagem, eles mesmos, né? A imagem dele, o Beiotuba, acompanha o Chapiribe, e ele consegue ver esses seres, mas também o mundo acontecendo, né? O mundo mítico. Então você tem, por exemplo, o momento que o céu caiu, eles conseguem ver o céu caindo, ou quando o fogo pertencia ao jacaré, ele consegue ver essas cenas míticas, né? Então os xamãs conhecem os mitos não só porque eles ouvem, né, ouviram falar, mas porque eles vivenciam, e eles fazem isso através do sonho. E aí a experiência onírica, né, que eu chamo de experiência onírica dos xamãs, é tanto a experiência que ele vive sob o efeito da Iacuana durante o dia, quanto esse resto alucinatório, né, que vai ser causado pelo uso da Iacuana, no sonho que ele tem à noite. Então, ele está sempre como se fosse como se ele estivesse sempre nesse estado de sonho mesmo, né? Ou como se eles mesmos fossem constituídos da mesma maneira, da mesma matéria dos sonhos, né? Para lembrar Shakespeare. Os xamãs são esses seres, porque eles estão sempre nesse estado de pura imagem, né? De imagem. E aí, através deles, aí tem uma relação também entre mito e sonho que eu faço, que é difícil dizer que um mito não tenha sido em algum momento um sonho, porque em algum momento das suas variantes, né, eles foram sonhados, e cada xamã sonha um mito e vai fazendo, né, a sua versão do mito, e esse mito vai existindo. E as pessoas que não são xamãs, né, o Apora Tub, que são as pessoas comuns, assim, as não xamãs, elas não têm esses sonhos tão cheios de detalhes, ou tão cheios de... com esses seres, né? Embora elas sonhem também, sonhem com Tabacique, sonhem com, né,
o cabo, podem ver seres mitológicos, mas quem vê esses mitos desenrolando assim são mesmo os xamãs. Então, mas pessoas que não são xamãs, elas têm acesso através justamente dos sonhos dos xamãs, né? Então, mais uma vez, essa questão do sonho como uma forma de conhecimento, é como você tem acesso a esse mundo. De outra forma, você não conseguiria e ficaria impossível para as pessoas saberem sobre esses mitos, né? Que os xamãs têm, porque justamente são os sonhadores por excelência. Gente, o que mais? Sigo falando? Porque eu vi que meu tempo está quase acabando. Agora eu fiquei na dúvida se eu vou seguir, porque a gente não vai ter a parte das pessoas, né? Oi, não, sim. Oi, Hanna. Gente, boa noite para quem estiver com a gente. Pode seguir, sim. A gente está com as pessoas. Conseguimos ajustar. Ah, conseguiram entrar no YouTube? Sim, sim. Tá tudo certo. Tava me sentindo aqui solitária falando. Não, temos aqui pessoas. Mas então, eu acho que. Mas entrou no YouTube, então. Isso. Ah, tá. Porque eu achei que era só o pessoal que estava. Mas então eu acho que a gente já pode abrir, porque aí eu posso também ir respondendo se alguém tiver alguma pergunta e tal. Certo. Eu não sei até que quando foi exatamente que as pessoas conseguiram acompanhar, né? A partir de que momento. Mas eu fico pensando, Hanna, que é uma pesquisa que é super importante, pensando também de uma maneira política de como a gente constrói a vida, né? A gente tem falado assim muito pensando a oficina, né? A gente tem nas paredes aqui da oficina Francisco Brenan escritos em cerâmica, né? Não interrompa esse sonho, o sonho, né? Pensando dessa relação desse sonho do artista Francisco Brenan enquanto um lugar que, enfim, de materializar coisas, né? E aí eu me lembro muito também de uma outra autora, que é a Elsa Dorling, né? Ela fala muito sobre essa relação dos sonhos também, ligados às pessoas que foram escravizadas, né? E aí ela fala como o sonho ele é um material elástico, porque você consegue, né, através dele, assim, a tensão, né, esse processo de violência, ele também não desaparece, né? Porque você sonha e aí é como se aquilo ali se transformasse também em músculo e ele lhe atormenta também. Então tem esse lugar, né, do sonho como esse lugar onde você também conseguiria, digamos assim, reeducá-lo, digamos assim, para fugir desse aspecto violento dele. Como o sonho ele poderia também ser um processo de autodefesa. Não sei se eu me fiz entender. E aí eu não sei se pela tua experiência, assim, tu queria compartilhar algo com a gente também, e para você também, né? Se esse processo de aprendizado que tem a ver com muitas práticas Yanomamis, tem a ver com, obviamente, modo de vida, né? Mas quando você compartilha ele com o livro e com sua escrita, né? Como é que ele pode ser aprendido também, né? Como é que esse sonhar ele pode ser, essa forma de sonhar, né? Como é que ela circula, né? Enfim. Ah, legal, Ariana. Então, eu acho que tem uma questão que é importante, que as pessoas também me perguntam muito sobre. Tá, então os Yanomami sonham, né? Como que a gente faz para sonhar assim? Ou como que a gente faz para. Primeiro, que eu acho que não se trata de um projeto individual, né? Eu acho que essa é a principal diferença. Quando eu falo que o sonho é coletivo, é pensado numa dinâmica, né? Ou é, é, numa esfera coletiva, é porque, não só porque ele é compartilhado, obviamente também é por isso, mas eu acho que tem esse senso de comunidade, sabe? E de partilha que a gente não tem. Então, é assim, se a gente sonhar individualmente, a gente consegue entender isso? Não. Então, é óbvio que não, porque se eu digo, né, se essa relação, por exemplo, entre sonho e fala, ela é fundamental, ela só é importante porque existe alguém que me ouve, né? Então a gente costuma, e falando do sonho como, né, desse aspecto político, a gente fala sempre do lugar de fala, né? Então vamos falar sobre as pessoas que têm agora, não sei se tem ainda, mas né, esse é o discurso decolonial, de que vão ter o seu lugar de fala e vão poder falar. Mas aqueles que estavam sempre nesse lugar de fala, eles estão num lugar de escuta?
Porque esse lugar de fala e essa fala, ela só pode fazer sentido se tem alguém recebendo, acolhendo, né, essas palavras, esse discurso. Então, eu acho que por isso que a importância, na verdade, não está em sonho em si, mas naquilo que ele coloca em movimento, né, naquilo que ele relaciona. Então, numa dessas oficinas, desses lugares que eu falo, as pessoas às vezes sugerem uma dinâmica que, tipo, não, então vamos compartilhar nossos sonhos. E aí eu até conversei isso num contexto mais que era voltado para um público psicanalista, que está pensando sobre os sonhos a partir de outras perspectivas também, já que, né, como é possível, né, se o sonho sempre o ego, né, o desejo do ego, esse lugar como sonho, um lugar de um desejo latente, que se manifesta através do sonho, como que eu agora estou falando, né, como os Yanomami podem pensar, como é possível, né, um sonho em que o lugar ali principal não é do ego, né, então, que é justamente o foco ali não é o indivíduo. E aí, como dinâmicas, né? Às vezes as pessoas propõem, vamos compartilhar, fazer então uma roda e vamos compartilhar nossos sonhos. E aí o que eu coloquei para pensar mesmo, para reflexão, foi uma provocação, mas foi algo também para a gente refletir sobre, que obviamente que os Yanomami, eles não compartilham o sonho deles com qualquer pessoa, né? Eles falar sobre sonho é algo importante, eles falam sobre isso cotidianamente, mas eles falam dentro de uma comunidade com pessoas com quem eles têm vínculos, né? Vínculos de afinidade, de consanguinidade. Então não é algo, né? A comunidade existe, é por isso que existe esse lugar de escuta, de compartilhamento, que o sonho tem essa potência, né? Tanto de mobilizar a comunidade, como de criar esses vínculos, esses laços, né? Então ninguém vai, enfim, desconsiderar um sonho de uma pessoa lá, ou né? Esses sonhos são levados em consideração. Agora, quando você criar, vamos compartilhar, fazer um grupo para compartilhar, e não desmerecendo isso, gente, mas só para tentar entender que na verdade, a ideia não está no fato de que se você juntar pessoas que não têm relações entre si e fazer uma dinâmica de vamos compartilhar nosso sonho, que isso vai fazer algo mudar no mundo, sabe? Pode mudar individualmente na vida de cada pessoa, mas eu acho que, não sei, eu tenho para mim que talvez o nosso foco, né? Enfim, o nosso foco, e aí eu me refiro assim ao foco do Ocidente, da ciência, sabe? Sempre foi o lugar de destaque sempre foi do indivíduo. Então não é à toa que o sonho nunca tenha sido considerado relevante, porque você não pode acreditar numa sociedade individualista, capitalista, competitiva, de que o sonho é um lugar relevante, porque a princípio qualquer um sonha, né? Enfim, você dorme, você sonha. Os sonhos vão variar de acordo com a vida que você leva. E, obviamente, se você tem as condições mínimas para sonhar, né, gente? Que eu falo isso também. Que o sonho, ao mesmo tempo que é a coisa mais bem distribuída, ao mesmo tempo, se você não tem as condições mínimas, que é o quê? Se você não tem o que comer, se você não dorme direito, como é que você vai sonhar? Então, na verdade, deveria ser, mas não é, porque outras pessoas né? Enfim, muitas pessoas não sonham, não conseguem sonhar. Porque para você sonhar, você precisa ter uma vida minimamente digna, né? Que são com esses direitos que a gente diz dentro dos direitos humanos que são fundamentais e que ninguém tem. Então, o sonho entra como um direito fundamental, né? Todo mundo deveria sonhar. Então, acho que é isso. Tudo para dizer que eu acho que o foco, na verdade, ele se equivoca porque o sonho ele é pensado no individual. É tipo, qual é o meu sonho? Inclusive, numa fala que eu fiz no Museu da Manhã, com a Jenny Nunes, alguém levantou uma questão sobre, quando a gente fala sobre um sonho, eu tenho um sonho entre a gente, né? E aí, o que normalmente as pessoas fazem é não falar sobre ele. Não posso falar, porque se eu falar, vai que alguém, né? Vai que dá errado, vai que não se realiza, que era justamente a pessoa estava contrapondo ao fato de que quando se tem um sonho, você compartilha esse sonho com as pessoas. E a gente não, quando a gente tem um sonho, a gente não compartilha, né? A gente guarda pra gente o sonho pensado como um desejo individual, né? E que, tipo, só eu posso ter esse sonho porque é o sonho da minha vida, né?
Então, você não pensa num sonho num sentido coletivo. Então, obviamente, se você não pensa num sonho de uma forma coletiva, para um coletivo, como é que você vai pensar numa solução para o mundo que está acabando de forma coletiva? Você não pensa, você pensa de forma individualizada. E é por isso que a gente está nesse caos que a gente vive, né? Não só porque a gente compartilha os sonhos, né? Eu estou querendo dizer que o sonho é um dos aspectos que dá para entender como a gente lida não só com sonho, mas com conhecimento, né? Com tudo que tem a ver com a nossa vida. E é justamente o contraponto que tem os Yanomami, o sonho para os Yanomami. Então, quando eu diz, bom, como que a gente pode aprender com os Yanomami? Bom, como que a gente pode aprender a compartilhar? Como que a gente pode entender que quando o céu cair, não vai cair só na cabeça, na minha cabeça, vai cair na cabeça de todo mundo, né? E o que eu tenho a ver com isso, né? O que isso diz, né? Sobre a minha vida e como eu posso mudar isso. Eu acho que tem a ver mais com isso. Não sei, respondi? Respondeu sim, assim, eu acho que é um desafio, né, entender que é isso, né, a gente está falando, obviamente, sua pesquisa tem um foco, enfim, sua pesquisa, vida, enfim, processo, tem um foco muito específico nos Yanomamis, né, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente entende que está também relacionada a outros povos, inclusive a outros processos de culturas tradicionais, com os povos de terreiro também, né, tem uma relação de entender, você falou de serpente, etc., então tem uma relação muito forte, né, de entender também o que é mensagem, né? E se é mensagem, ela é uma mensagem que ela deve ser compartilhada nesse sentido, né? Existe esse sonho que é sobre eu não vou falar aviso especificamente, mas assim, talvez o recado seja uma palavra que a gente usa comumente, mas que é algo que ela não fala necessariamente sobre o indivíduo só, né? Mas é sobre um estado em comunidade, né? Porque os sonhos eles podem ser essa matéria que também está ligada, enfim, a todos os elementos, né? Então, enfim, eu acho que super respondeu assim minha pergunta, inclusive porque eu acho que tem um desafio aí, né, da gente entender de uma maneira menos superficial, que seria a ideia do próprio compartilhamento, né? Porque eu acho que às vezes a gente utiliza muito ainda como um processo que também é quase paliativo e é imediato e é sobre um prazer, né? Eu vejo assim, como esses grupos, certo, é um prazer, uma coisa que você faz a partir de um processo de experimentação. E aí eu acho que para a gente que trabalha com arte, que está trabalhando sempre com museus e oficinas, enfim, nesse aspecto, assim, eu acho que inclusive agora, onde muitos artistas, né, falam sobre sonho, falam sobre o sonhar, né? A gente tem isso como uma matéria, digamos assim, né? Está ali nas artes visuais. E é entender como o sonho ele é algo sério, né? O sonho ele é algo, enfim, de fato, que, enfim, ele é algo realmente sério, né? Enfim, não sei se a gente tem mais alguma pergunta. Jamile está aqui também. Não sei se ela gostaria de perguntar algo. Não sei se você poderia continuar um pouco falando, Hanna, a partir desses comentários que eu fiz também, enfim. Eu acho que a Jamile quer falar alguma coisa, não? Tá, continuo. Eu acho que tem um aspecto que é importante também ressaltar, que tem a ver com o fato de que desse compartilhamento, né? Então o livro, eu acho que ele, num certo sentido, ainda que a princípio, enfim, eu não imaginava que fosse virar um livro, mas é a minha tese, né? A tese do doutorado. Mas eu tinha uma intenção que eu acho que de alguma forma ela passou, e que foi por isso que ela virou um livro, de que no momento da tese, né, e aí a gente tem isso, né, a gente tem academia, a gente tem esses cânones do que é academia, do que é um trabalho acadêmico, do que é a produção de conhecimento dentro, né, desse lugar, e eu acho que, no certo sentido, existe uma ruptura, né? Porque aquilo que se faz na academia, às vezes, não necessariamente tem a ver com o que está acontecendo fora dela. E eu acho que esse é a mesma, talvez seja o mesmo dilema, né? Que existe com relação ao pouco uso ou ao pouco proveito que a gente consegue fazer dos sonhos. De não relacionar, né, o que está acontecendo no mundo com as coisas com os sonhos. Não dar ao sonho o devido lugar, a devida importância.
Eu digo isso porque quando eu escrevi a tese, eu quis escrever de uma forma que, quando eu tive acesso ao que eu aprendi com os Yanomami, eu tive, enfim, nitidamente, nos primeiros meses, eu tive a sensação de que aquilo que eu estava querendo saber, o que eles me diziam, era muito mais profundo, muito mais elaborado do que eu tinha condições de absorver. Então, que era um trabalho que levaria, não sei, a minha vida toda para poder entender. Mas eu tive um pouco essa percepção de que, durante um trabalho de doutorado, numa tese, eu tinha pouco tempo, eu passei bastante tempo em campo, então eu tinha pouco tempo para escrita, mas que o pouco que eu tinha conseguido absorver, desse tanto que eles me passaram, que é como se fosse a ponta de um iceberg, eu teria que escrever sobre isso, né? Eu queria, né? Eu não teria, mas eu queria escrever sobre sonhos, sobre o que eles me passaram, sobre as coisas que eu pensei, né? De uma maneira que fizesse, de alguma forma, jus ao que eles estavam falando e, por outro lado, que pudesse ser acessível para o maior número de pessoas, né? Que não fossem da antropologia. Então, eu nem pensei fora da academia especificamente, né? Porque você nunca acha que uma tese de doutorado vai ser lida fora desse contexto da academia, embora deveria, né? Porque a gente produz conhecimento e o conhecimento, ele não consegue ser transformador se ele fica limitado, né, nas paredes, nos muros da universidade. Ele precisa, né? Ele se alimenta do mundo e ele precisa voltar para o mundo. Então, e eu tinha essa ideia de que eu deveria escrever de uma forma que as pessoas que nunca tiveram relação com esse contexto, elas pudessem entender, elas pudessem, né, ascender a isso. E aí, enfim, depois de 2 anos que eu escrevi a tese, foi publicada em livro. E o livro foi super, assim, saiu das bolhas, né? Ele foi para muitos ciclos, tanto que eu acho super interessante que tenha, né, a gente está falando de uma fundação, de uma oficina de arte, né, que trabalha com cerâmica, e essa temática do sonho vindo como algo, né, como uma constituição, um subsídio para pensar esses outros mundos, mas assim, o livro, de certa forma, e aí eu acho que tem a ver com essa coisa de compartilhar, sabe? Do compartilhamento, que não é só dos sonhos, mas é dos conhecimentos. De que fazer com, né, ter alcançado tantos públicos, tantas pessoas que nem conheciam os Yanomami ou que nunca foram para a floresta e nunca vão ir, mas passar um pouco essa visão desse mundo, desse universo, compartilhar um pouco sobre isso, de alguma forma também é tentar quebrar, sabe? É ir um pouco além, é tentar não sonhar consigo mesmo. E só que ao mesmo tempo é isso, né? O livro, ele é publicado, ele atinge outros públicos, eu fico sempre na questão, estou pensando, né, tem um projeto também, eu escrevi um livro infantil, que chama Mariri, a Árvore dos Sonhos, que é para falar sobre povos indígenas para as crianças, a partir de uma perspectiva que não seja, né, infantilizada, infantilizando os povos indígenas, ou colocando eles num lugar que não é o presente, mas é o passado. Então, falar disso para as crianças de hoje em dia, né? Que as crianças de hoje que vão para a escola saibam que, tipo, existe um Davi Copenau que está vivo, que está defendendo a floresta. Então, o que eu me coloco um pouco, às vezes, legal, isso é importante que as pessoas saibam e que isso mobilize, que as pessoas pensem sobre isso. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental a gente nunca perder de vista é que conhecer os Yanomami, né, seja através dos sonhos ou através de outros aspectos, né, conhecer outros povos, outras realidades, é muito importante. Mas aí quando a gente lida, quando a gente conhece e a gente descobre, né, que esse povo está passando pelo que eles estão passando hoje, porque eles continuam, né, o garimpo ilegal continua atuando na terra Yanomami, né, o índice de desnutrição das crianças ainda continua elevado, o índice de morte continua alto, né. Então, assim,
não é suficiente saber que os Yanomami existem, né? E sonham bonito, e sonham diferente. Então, eu fico pensando como que é possível esse outro, sabe? Como que a gente vai além disso? Como que a gente consegue se engajar? E aí eu digo que é mais do que sonhar coletivamente, sabe? Sonhar coletivamente no sentido de vamos sonhar, vamos, sabe? É pensar, bom, e o que que eu tenho a ver com isso, sabe? Como que eu me engajo nisso? Como que é possível é, intervir nessa realidade, né? Ou como a minha vida está conectada a isso? Então, um pouco se colocar nesse lugar também, sabe? Dialógico, não só contemplativo, de ver como que é bonito, ou A Queda do Céu, que é um livro do Davi que todo mundo adora, e de fato é um livro maravilhoso, mas às vezes as pessoas não entendem que o povo da mercadoria não é, entendeu, o outro. O povo da mercadoria somos nós, né? Nós que fazemos parte. Se a gente não é Yanomami, a gente é o povo da mercadoria, né? Então a gente que faz parte desse sistema. Como que a gente se relaciona com isso? Para sair um pouco, né? Para entender que o conhecimento ele precisa ser também ativado, né? Ele precisa ser posto em movimento. Não adianta a gente absorver, descobrir que existem outros mundos, povos que sonham o mundo de diferentes maneiras, se a gente não faz nada com isso. A gente continua, como diz o Davi, dormindo como um machado deitado no chão. Então, acho que é isso. Acho que Jamile tem uma pergunta agora, eu vou adicionar ela aqui. Oi, Hanna. Então, Na verdade, eu acho que minha pergunta foi respondida agora nessa conclusão. Foi muito massa ouvir essa fala. Mas eu fiquei pensando, né, no que é que motivou a gente a ter esse momento de conversa contigo, né? E pensar esse sonho enquanto subsídio para pensar outros mundos, né? E construir, né? Pensar em como construir também outros mundos através desse sonho, né? Enquanto agência. E aí, a partir do que tu fala, eu pensei, né? Eu relacionei esse sonho com a coletivização, enfim, com o compartilhamento, com todos os termos que foram utilizados, né, trazendo também para o que tem regido as nossas reflexões na oficina, dentro das nossas conversas. Pensei muito na lógica de constelação com a qual a gente tem trabalhado, e aí fiquei pensando que outras agências podem figurar enquanto sonho, né, pensando nesse sonho enquanto potência e enquanto necessidade, inclusive, de ação, enquanto convite até, né, no mundo que migra entre o onírico e o real e o cru e o cruel, né, a gente conseguir agir. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, que outras possibilidades a gente tem, né, de agenciar ou de pensar agências que figuram enquanto sonhos nessa atualidade, a partir da experiência Yanomami que você teve. Eu não sei se eu consegui me fazer nítida, porque quando eu pensei no que tu estava falando, eu queria justamente entender como essa questão, né, do sonho enquanto mote que invoca uma necessidade de ação, né, e de pensar a coletividade para além de uma centralidade no eu, inclusive, né? E aí eu acho que isso foi muito bem explicitado na última fala, mas essa continua sendo uma questão que está emergindo aqui durante a tua fala, que é pensar essas outras agências, né? Então, se puder fazer uma fala sobre isso, não sei se eu me fiz nítida, mas é isso. Sei sim, Mili. Obrigada. Eu acho que é um pouco isso que eu falei, né? Eu acho que a gente tem, e normalmente sempre tem. Sempre quando o Davi fala em São Paulo, né? E às vezes ele participa enfim, ele participa de várias coisas, mas às vezes ele participa de uns eventos aí, né, em São Paulo, com uma elite branca, paulistana, e que sempre vem alguém fazendo, e faz sempre a mesma pergunta, é sempre a mesma pergunta. As pessoas mudam, só que não, né, porque é sempre esse perfil, e pergunta, mas Davi, como é que a gente pode fazer para ajudar os Yanomami e tal? E aí ele responde, teve uma vez que, né, uma das vezes que ele falou, nossa, mas vocês estão com esse problema, como que a gente ajuda vocês? Aí o Davi falou, não, a gente não tem problema nenhum, vocês é que tem que se ajudar, sabe? O problema está com vocês são o problema, né? De que sempre
ou mesmo na questão da emergência, né, sanitária, decretada no passado, né, todo mundo ficou mobilizado com as imagens que apareceram das crianças subnutridas. Bom, mas a situação já estava há muito tempo, né? Do último governo foi completamente negligenciado, não foi só negligenciado, como, né, fez com que piorasse, foi incentivado o garimpo na terra Yanomami, né? Então teve um colapso do sistema de saúde, sanitário, alimentar, né? E foi tudo, enfim, piorando. O fato é que as pessoas, a primeira coisa que as pessoas tentam pensar em como ajudar é tipo, como que a gente pode dar dinheiro? Porque dinheiro é uma forma, né, a gente ajuda. E aí começou a vir bastante dinheiro, mas aí também se você não tem pessoas aqui para trabalhar, então o que você faz com esse dinheiro? Teve gente, eu estava trabalhando na emergência nessa época, então tinha a Força Nacional, que falaram, não, então quem tiver voluntário, e aí foram acho que 40 mil pessoas se voluntariaram no Brasil inteiro para vir, para trabalhar aqui na emergência. Mas o fato é que quando eu via, e óbvio, gente, eu não estou me referindo a todo mundo, estou me referindo a alguns casos, de que as pessoas vinham e, né, trabalhavam voluntariamente, mas vinham e ficavam, sei lá, 3 dias, 4 dias, 7 dias, 15 dias no máximo, e iam embora, porque na verdade era um tempo curto, revezando, e isso era um problema, né, por várias razões, porque você não cria uma relação, você não entende o contexto, né, até essas pessoas se adaptarem, até os Yanomami, as pessoas irem embora. Então, assim, tudo isso para dizer que, assim, a gente fica tentando encontrar de que maneira a gente consegue, né, ou não, eu estou dando caso de como ajudar os Yanomami, né, mas também, ou como pensar através dos sonhos Yanomami, como isso pode também fazer a gente pensar em outras agências, em outros modos, né, de existência a partir dessa perspectiva do sonho, para além de um tema, né, de uma questão contemplativa. E aí eu acho que essas nunca acontece de fato, porque não só porque elas são coisas pontuais, mas eu acho que porque as ações individuais não resolvem a questão, né? Então eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que a gente precisa mobilizar as pessoas, né? A gente precisa fazer isso no nosso contexto. E aí eu fico lembrando sempre, para o trabalho que eu estou fazendo hoje em dia, que tem a ver com saúde da mulher e da criança Yanomami, pensar, né, como essas mulheres estão sendo atendidas pelo sistema de saúde, para pensar uma política pública voltada para o atendimento dessas mulheres, dessas crianças, mas também ter o relato delas, do impacto do garimpo na vida delas, nos sonhos delas. Eu fico pensando nisso, né, do tipo assim, como é que eu consigo fazer com que o que eu faço consiga ter um efeito que não vire um livro, sabe? O livro é uma consequência, ele não é um fim, mas que possa justamente gerar uma política pública que possa mudar a vida dessas pessoas. Eu acho que as pessoas, da onde elas estão, elas precisam ter consciência do que elas podem fazer e de que sozinha ninguém pode nada. Então, uma das coisas que eu sempre falava, mesmo nos projetos que eu estou, com os ministérios, né, porque o Lula pressionando, todos os ministérios com grana, querendo enviar, eu falava, gente, eu preciso de pessoas, sabe? Eu preciso de alguém que de fato venha aqui e faça um trabalho e permaneça. Porque eu acho que, em parte da apatia também, vem um pouco das redes sociais, porque todo mundo ali, você dá um like no Yanomami que tá morrendo, e aí você acha que, tipo assim, eu estou, ou você reposta algo e você acha que você fez a sua parte, sabe? Ou você acha que tá sabendo. Então, eu acho que as redes, né, o nosso mundo, ele faz com que a gente tenha pouca profundidade sobre as coisas e aí que a gente tenha menos agência ainda, porque se você não sabe sobre o que está acontecendo, como que você consegue agir? E você acha que compartilhar ou dar um like em algo é suficiente, né? Você está engajado. Só que não. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Vir para o mundo real, ver do lugar. E, obviamente, vir para o mundo real, não estou falando, venham para cá, venham para Boa Vista, vamos na floresta de salvar os Yanomami. Do lugar onde vocês estão, o que vocês fazem? E não precisa ser para os Yanomami, gente, né? Porque é isso, também tem um povo que fala São Paulo, os Yanomami. Eu falei, gente, tem indígena aqui em São Paulo, sabe? Vocês querem fazer alguma coisa? Vocês podem se mobilizar em alguma coisa aqui, não precisa ir para a Amazônia. Né? Só que eu acho que sempre do lugar onde a gente está, a gente pode mobilizar, né? Sejam sonhos, sejam projetos, seja o que for. Só que isso a gente não faz sozinho,
né? A gente só faz isso mobilizado, a gente só faz isso no coletivo, né? E aí, então, acho que primeiro precisa dessa tomada de consciência, né? Então, quando você tem esse choque de realidade, você pensa, bom, ou você deprime e não faz nada, né? Ou fica ali nas redes só postando e compartilhando, ou você fala, não, da onde eu tô, né? Desse lugar que eu ocupo, o que eu posso fazer, né? Com o que está acontecendo ao meu redor. Então, eu acredito talvez eu seja um pouco utópica, mas eu acredito nessa capacidade de mobilização, sabe, do coletivo, e que ele acontece, é um trabalho de formiguinha, mas ele acontece onde a gente está, né? E a gente precisa mobilizar isso, né? A gente não pode ficar à espera de um Messias, de alguém que vai chegar, porque acontece o que aconteceu. Alguém que vai chegar e vai salvar a nação, sabe? Então a gente precisa saber que do lugar onde a gente está, a gente precisa se mobilizar. E para isso eu lembro que a Constituição, né, de 88, Constituição Federal, cidadã, houve uma mobilização após a ditadura, né, militar, empresarial, em que o povo estava se mobilizando no Brasil inteiro, entendeu? Então, tipo, a questão indígena, que era uma das pautas, né, que entraram na Constituição, as pessoas andavam com adesivo de demarcação já, entendeu? Mesmo quem não era do movimento indígena, quem não... Assim, houve essa mobilização, sabe? E ela foi popular, né? A própria construção do SUS, do Sistema Único de Saúde, foi uma mobilização no país todo, sabe? As pessoas, as conferências nacionais de saúde, então teve esse engajamento. Então, quando você vê essa época, você fala, gente, não é possível que a gente está pasmando aqui, sabe? Tipo, dá para fazer, o que a gente precisa é se desconectar um pouco desse mundo virtual e olhar para o lado e falar, e aí, né? O que a gente pode fazer? E fazer. Enfim. E eu acho que as redes também estão aí para isso, né? Para desmobilizar. Mobiliza num certo sentido, mas eu acho que mais desmobiliza, porque te dá essa sensação de potência, né? Tipo, quem sou eu para conseguir mudar algo no mundo? Hanna, assim, muito obrigada. Acho que a Jamile está por aqui também, vou subir ela aqui com a gente. Eu acho que isso é muito importante, assim, voltando aqui, falando um pouco mesmo que você tenha dito, assim, que isso extrapola, obviamente, enfim, não é sobre só sonhar, não é só sobre compartilhar, nem é só sobre o mundo das artes, né, mas eu fico muito pensando em quantos campos, né, que principalmente a gente que está aqui nesse campo de cultura, arte, né, pensando no museu, como é que a gente consegue se organizar também politicamente, né? Pensando que existe uma outra esfera, que às vezes o campo da saúde ele tem como posso dizer, um desdobramento efetivo dentro do campo social nesse sentido, né? E das artes também, mas às vezes esse estar em rede, esse perceber, né? Métodos mesmo, né? De compartilhamento, às vezes a gente não consegue observar muito fora da nosso próprio trabalho, né? Digamos assim, acho que isso é um problema, né? Parece que a gente ainda continua, de fato, ali agarrado a algumas categorias, e aí a gente se sente preso diante dessas categorias que fazem, às vezes, a gente não sentir agência, se não for uma mudança radical de vida, que sim, às vezes é necessária, né? Eu acho que sim, a gente fala sobre uma radicalidade, mas a radicalidade ela está ali presente também na ideia do cotidiano, né? Ela está ali nessa radicalidade que ela está atenta, inclusive aonde você está, né? Como você bem falou sobre São Paulo, eu acho que isso é uma questão que eu aprendo muito com os guaranis, acho que a gente aprende muito com outros povos indígenas de lá também, pensando aqui também em Pernambuco, né, que a gente tem, enfim, os curus, funiôs, cambiuais, enfim, pancararus, são muitos povos indígenas, né? E tem muito também essa relação dessas pessoas que estão não, né? Que continuam, mas que em algum momento também fizeram parte dessas migrações para os centros urbanos, né? Então, assim, tem toda uma teia, né, de relações que a gente poderia, de fato, estar mais atento para entender como é que a gente consegue agir, né? E, enfim, eu ia fazer uma outra pergunta, não sei se Jamile, foi a pergunta de Jamile, inclusive, se Jamile quiser comentar algo a partir do que Hanna traz. Eu vou deixar logo a minha última pergunta, acho que a gente já pode se indicar para o fim, assim, depois de vocês falarem. Mas você, acho que finaliza o livro, pelo que eu bem lembro, assim, falando um pouco sobre essa ideia da fita de Moebius, né, enquanto um lugar assim que retoma, assim,
enfim. Então, se você puder comentar essa relação, né, que você faz, e Jamile, antes de Hannah comentar, se você quiser comentar sobre a fala que ela fez também, fique à vontade. Só quero agradecer, gente. Hannah, gratidão por todo esse compartilhamento. Acho que foi muito massa também poder ouvir. E estou contemplada com a fala, mas acho que é só também externando um pouco do que eu senti, né, a partir dessas falas. Acho que é legal dizer que é interessante perceber o sonho enquanto esse lugar de potência nos nossos cotidianos, né, e de transformação, né? De transformação em linguagem e de transformação em ação. Então, eu agradeço por esse instiga que a sua fala trouxe. E tá rolando um som super alto, que eu tô até desconcentrada. Então, eu vou desligar. Obrigada, viu? Tá ótimo o brega daqui de Recife. Obrigada, Jamile. Não, e só para dizer que não é que né, também não quis dizer que, tipo, o sonho, a gente não vai sonhar, não. Eu acho que justamente é o contrário. Eu acho que, como eu disse, se o sonho, né, colocaram o sonho num lugar tão menor para a gente, ou que ele fique restrito, né, a um consultório de um psicanalista, ou que e isso também em algumas camadas, né, porque a gente sabe que em várias comunidades, né, o sonho é pensado de uma maneira importante, tem uma certa centralidade, né, mas de que justamente você dá um poder para a pessoa se você diz que, bom, os seus sonhos são coisas importantes, né? Se presta atenção nele para tomar decisões. Então, na verdade, a gente precisa estar alienado dos nossos sonhos para que a gente seja facilmente conduzido nesse mundo, né? Nessa boiada. Então, não dá importância para o sonho. Por isso que também no livro eu falo, né? O sonho como resistência. Não dá atenção para o sonho é uma forma da gente se alienar, né? E a ideia do sonho é chamar, inclusive, para essa. E aí eu acho que o aspecto também que o livro trouxe, que eu acho que é importante, que talvez seja uma forma também de mobilizar de alguma forma, talvez no subconsciente das pessoas, é que várias pessoas me falaram que começaram a sonhar depois que leram, né? Ou durante o momento que estavam lendo o livro. E isso eu acho super bonito, porque, né, que não é o livro em si que faz com que as pessoas sonhem, né? Mas as pessoas lerem, né, entrar em contato com a temática dos sonhos, faz com que elas fiquem mais atentas aos próprios sonhos. Então, várias pessoas me escreveram no Instagram, e quando, né, eu vou fazer alguma palestra, participar de alguma feira, dizendo que não sonhavam durante muito tempo, e que passaram a sonhar, ou que sonharam a floresta, ou que se identificaram, seja os sonhos com os mortos, né? Então, isso tem uma potência, realmente, né, que é tipo, a gente fala tão pouco do sonho, né, obviamente, a gente começou a falar mais, né, sobretudo por causa da pandemia, e eu acho que o livro também, ele conseguiu ter um alcance, porque ele veio nessa, né, na esteira dos livros do Siddhartha, do Ayrton Krenak, no próprio Queda do Céu, sabe, popularizou, e as pessoas começaram, né, nessa coisa do home office, ou de acordar mais tarde, começar a prestar atenção nos próprios sonhos, e isso deu uma visibilidade maior, e aí as pessoas começaram a falar mais sobre. Então, eu acho que tem uma potência, sim, tem um caráter de resistência da gente prestar atenção nos nossos sonhos, e ela é mobilizadora, mas eu acho que o sonho pode ser mobilizador enquanto também uma coisa coletiva. Que eu não estou aqui também para falar mal da psicanálise, né? Mas eu tendo a pensar que, assim, a gente tratar dos nossos problemas e achar que isso está resolvido, não tá, gente. Tá? Os problemas são coletivos, né? Então as soluções elas também devem ser. Então tudo bem eu ser uma pessoa melhor para o mundo e conseguir resolver meus problemas, meus dilemas, meus traumas, né, numa terapia e numa psicanálise, ótimo. Mas assim, enquanto algo pensado, né, de uma maneira pensado em termos de uma mudança social ou algo revolucionário, não é no indivíduo que essa mudança vai acontecer, né? É no coletivo. Então, eu acho que é mais nesse sentido, Jamile. E, Ariana, a questão da fita de Moebius, então, ela aparece em dois momentos, né? Em algum momento, quando eu falo sobre as coisas, eu quis, na verdade, também um pouco na escrita, eu acho que, não sei se às vezes aparece, mas eu escrevi de um jeito que eu queria, cada capítulo ele começa ou por um sonho ou por um mito e que você só vai descobrir depois, porque era a maneira como eles me contavam. Então eu queria que as pessoas lendo, elas conseguissem também ter essa mesma sensação que eu tinha pensando, mas espera aí, isso aí é um sonho? Mas de quem que é esse sonho? É meu, é deles ou é um mito?
Então, e a fita de Moebius também era essa inversão entre o que acontece à noite e o que acontece durante o dia, né? Então, você tem essa figura geométrica, que, para quem não sabe, eu sempre falo, né? Dá um Google lá, fita de Moebius, dá para fazer, faça a sua própria fita de Moebius, porque é muito interessante para pensar um objeto, né, uma figura geométrica que, teoricamente, tem dois lados, mas, na verdade, ele só tem um só. E aí, quando você faz a sua, só que ele tem uma dobra. E é por isso que ele tem um só. Então, quando você tem uma fita de Moebius, que você pode fazer de papel mesmo, né? Você é uma fita e aí você vai fechar e você dobra. Na hora de fechar, e cola. Você passa uma caneta e vai contornando, né, a fita. Ela vai parar, ela passa pelos dois lados. Então, é uma figura que, aparentemente, ela tem dois lados, mas ela tem um só. E isso um pouco para pensar essa relação entre imagem e corpo, né? Aquilo que você vai viver no tempo dos sonhos vai afetar o que você vive na vigília e vice-versa. Então, imagem e corpo estão conectados, né? E aí eu no livro eu falo, ele vem à tona, né? Essa imagem, o que a imagem vive no tempo do sonho, passa para o outro lado, e essa dobra, eu até falo que é a linguagem, porque é através da palavra que você consegue compartilhar essa experiência e dar significado para ela, né? Se você sonha e você não compartilha, então é como se você esse sonho não existisse. Que eu acho que é a mesma relação que eu pretendo fazer, que eu acho que eu faço com conhecimento. Não adianta a gente aprender, ler um tanto de livro e ficar com isso para mim, né? Você não passa a dobra. E a linguagem na verdade, é a troca, né? É a comunicação, é a possibilidade de expandir, de pensar mais uma vez a ideia de uma mudança social, né? Desse compartilhamento, ele passa necessariamente por essa distribuição, né? Que a gente sempre fala, agora está discutindo mais aí na COP20, o G20, né? Da taxação das grandes fortunas, e eu sempre falo que a gente tem que taxar também esse capital, que ele não é só econômico, ele é cultural, ele é social, a gente tem que distribuir, né? E aí eu acho que qualquer processo de transformação ou de revolução, ele tem que passar pela educação, né? Então, é um processo eminentemente que passa, né? Então, quando o Davi fala isso do sonho da escola, o nosso passa por um aprendizado. Então, as pessoas precisam saber onde elas estão, né? Esse mundo ao redor, para poder pensar junto, para poder sonhar junto. Acho que é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou só ler um comentário que a gente tem aqui, da pessoa que está assistindo a gente, Silé. Silé fala, muito vital esse aspecto da potência do sonho que expande em meio à comunicação. Muito vital esse aspecto da potência do sonho que expande em meio à comunidade, quando em fala, se relacionando justamente com o caráter coletivo do sonho e do sonhar. Veio lembrar da minha avó, Dona Cristina do Sítio Figueira, agora do Goitá, em Pernambuco, quando diz que os avisos que não recebem sonho. Quando não acontece com um, acontece com outro. Sonho enquanto campo de comunidade e para a comunidade mesmo. Também pensei enquanto que o próprio impulsionar a possibilidade do sonho para comunidades marginalizadas é algo que essencialmente envolve agência, ação, movimento. E como isso frequentemente é algo bastante coletivo. Enquanto artista que pauta e pesquisa sonho importante, escuta as falas, sonhos mundos, que o rizomatizem através da ação coletiva. Queria lhe fazer uma pergunta. Saber se Hannah gostaria de trazer, além dos presentes, outras iniciativas coletivas que pautem o sonho. Trazer, além do quê? Trazer, além das presentes, além dos livros, eu acho, do que você, né? Acho que ele está querendo perguntar o que você pensa, né? Como a sua produção, o seu trabalho, para além disso que você está fazendo agora, esses 2 livros lançados, né? E aí, enfim, acho que o que mais pautaria o sonho, se essa é uma coisa que tem uma continuidade. Boa pergunta. Obrigada. Então, tá sendo difícil, gente, porque assim, ficar fazendo livro e ficar trabalhando aqui não é fácil, né? Eu sou professora aqui na Universidade Federal, vou aqui em primeira mão, eu tenho ainda esse projeto, por exemplo, o livro infantil faz parte do projeto de falar sobre essas questões indígenas, né, especificamente sobre os Yanomami, para as crianças na escola. Tanto que o livro
acabou, né, a primeira edição, e eu tinha ficado triste, porque eu imaginei que a minha editora, né, a minha editora não falou nada, mas que eles não iam fazer uma segunda edição, porque a minha editora não é de livro infantil, né? E aí entrou no edital e foi selecionado para entrar nas escolas do município de São Paulo. E pode entrar em qualquer escola, viu, gente? Vocês, né? É só saber os editais aí que o pessoal comunicar a gente que o pessoal da editora inscreve. E eu fiquei tão feliz porque eu falei, nossa, porque eu escrevi justamente que a ideia era que entrasse nas escolas públicas, entendeu? E não para quem pudesse comprar um livro. E a ideia também do sonho, né? E o mote é sempre sonho, obviamente. Uma vez que eu percebi que o sonho tem esse poder mobilizador, né? Que teve na minha vida, que me fez fazer uma pesquisa, e aí depois vendo, né, o alcance que o livro teve, e eu digo o alcance não só porque as pessoas, né, relataram que começaram a sonhar bastante, mas é porque está sendo discutido em outras esferas, né? Psicanálise, da psicologia, tipo estudantes de arquitetura, pensando, olha, a gente está fazendo um encontro aqui e estamos pensando o desejo do outro na construção do mundo, sabe? Então, tipo assim, como é que você... E nas artes. Então, essa coisa de você conseguir pensar em outras esferas, sabe? De você conseguir pegar um pensamento, entender esse pensamento e falar, bom, mas dentro, né, aqui, como que isso funcionaria? Então, o sonho, nesse sentido, mobilizou o sonho do Yanomami, né? E aí, é óbvio que eu vou nessa linha, porque eu acho que o sonho, aí eu digo, minha campanha, né? O sonho como política pública, de que o sonho, ele tem a capacidade de humanizar, de tornar próximo. Então, como é algo que a gente sente, né? Que todo mundo sonha, bem, mal, esquece ou não, tem essa capacidade de tornar próximo coisas, mundos, pensamentos distantes. Então, eu acho que é uma forma, sabe? Tem uma potência grande nisso. E aí, através dos livros, é uma forma. Então, assim, eu estou trabalhando, né, numa trilogia que é infantil, mas que trata sobre sonhos também, e com essa ideia, literalmente, assim, fazer as pessoas sonharem com outros mundos, com outras formas, sonhar literal, mas mobilizar também. E outra que é mais focado, um que é para os adultos, que é mais focado também, não é só sobre sonhos, mas é mais focado um pouco nos sonhos das mulheres, né? Dar destaque mais para esse universo feminino, assim. E a Yanomami, que é pouco descrito na literatura, e que também não foi o foco da minha tese, mas que, assim, eu tenho muitos elementos. E eu falei, não, então vamos falar desse sonho das mulheres também, para dar essa visibilidade. Então, acho que, assim, estou fazendo essa frente com muita dificuldade, porque é isso. Eu ainda estou fazendo pesquisa, estou trabalhando aqui no contexto, estou dando aula, mas a ideia é isso. Minhas aulas começam semana que vem, eu dou aula para indígenas, meus alunos são todos indígenas, então eu tenho um orgulho. E a gente fala sobre sonhos na sala de aula, que é outra maneira de mobilizar o sonho, gente. É falar, tipo, sobre sonho nesses contextos, sabe? Inclusive com as crianças, quando a gente faz, às vezes que eu, né, dou curso e tal, para professores, e o pessoal fala, bom, mas e aí como que a gente trabalha o sonho? Eu falei, gente, através do sonho, as crianças, elas falam sobre coisas, até sobre violências ou processos que elas estão passando, que elas não falariam normalmente. Mas se você pede para uma criança contar um sonho ou desenhar, você começa a saber de coisas que você não saberia. Então, você, né, tem acesso a outras coisas, você consegue entender melhor, né, esse mundo das crianças e conseguir fazer alguma coisa em relação a isso. É isso. Muito obrigada. Eu acho que, enfim, essa sua fala última mostra assim como o sonho, né, ele é uma linguagem comum, né? Ele é uma linguagem que antecede a própria linguagem e que trai ela também, apesar de usar a palavra, né, para a gente poder compartilhar. Então, enfim, muito lindo. Acho que você, para além de tudo dessa conversa, acho que dá para ver que você é uma grande educadora também. Eu acho que a gente compartilha um pouco disso. Estamos aqui, eu e Jamile, como educadoras. E, assim, é isso. Muito obrigada. Eu queria relembrar todo mundo que está aqui com a gente assistindo que essa é uma masterclass que tem a ver com esse círculo de aulas, né? Um programa que a gente está fazendo aqui na Oficina Francisco Brenan, que é todo online. As aulas, o calendário das aulas estão no nosso Instagram, né? A gente vai ter um encontro com a Juliana Fausto, falando um pouco sobre essa relação interespécies, né? Então, como a gente poderia trabalhar a política a partir dos animais também.
a Gabriela de Matos, né, que tem uma super experiência em arquitetura, pensando nos processos também anticoloniais e pensando também a sua própria experiência que teve como curadora da Bienal de Veneza, de arquitetura, né, e a Marcela Bonfim, que está num contexto aí perto da Hanna, que é em Rondônia, né, que vai falar justamente sobre a população, assim, a população negrodescendente, né, afrodescendente dentro do norte do país, né, então como é que essas representações elas existem e como elas podem ser obliteradas por alguns discursos. Então fica aí esse convite para vocês se inscreverem, e aí são cursos mesmo, né, hoje é só o gostinho do Quero Mais. Espero que a gente possa se encontrar de novo, Hanna, em outras atividades aqui da oficina, quem sabe presencial, você aqui em Recife. E é isso. Me chama que eu vou, gente. Tem vários convites que eu não estou aceitando mais, mas sempre assim, para o Nordeste eu sempre vou, sabe? Para sair desse eixo Sul-Sudeste. Então, assim, eu sempre. Assim, me chama que eu vou. Ano passado eu tive a Bienal do livro. Ah, foi maravilha. Que bom. Eu fui aí em Roraima ano passado também, dei um curso de escrita até. Ah, Foi uma legal. delícia. Foi. Ó, estão perguntando, Elton Soares está perguntando se ela vai ficar disponível. Sim, a gente vai colocar ela no YouTube da oficina e aí ela vai ficar disponível sim. É isso. Não sei se a Jamile quer falar alguma coisa com o Breguinha no fundo. Não? Então tá certo. Hanna, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente, todo mundo que assistiu. E é Obrigada, gente. isso. Boa noite. Tchau, tchau.